Compositor e pesquisador espírita. Teve seu primeiro contato com a doutrina dos espíritos em meados de 2009. De base religiosa evangélica, batista e mais tarde maranata renovada, ao ser convidado para ouvir uma palestra espírita, comenta que foi com o intuito de mostrar onde estavam os erros daquele segmento religioso. De instinto investigativo, diante da abordagem lógica apresentada, percebeu que havia informações fundamentais que ainda não conhecia. Adquiriu o Livro dos Espíritos e começou a estudar. Em 2010, fez sua primeira exposição espírita na cidade de Cachoeira Itapemirim, na Casa Espírita Maria de Paula Brandão. E de lá para cá, vem trabalhando na divulgação do espiritismo nas instituições espíritas da Grande Vitória e também em cidades do interior, bem como em outros estados. Atualmente, é trabalhador da União Espírita Cristã e da equipe do ESG, da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, ambas em Vila Velha. Este é um pequeno roteiro biográfico do nosso companheiro, e para não fugir um pouco, e é nessa alegria de ter o Hélio aqui conosco, que a gente passa a palavra com o tema Eu Sou Jesus. Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Só fazer o ajuste aqui da transmissão, né? Meus amigos, eu estou muito honrado, né, por poder participar desse evento, comemoração dos 45 anos dessa instituição espírita tão renomada e tão reconhecida por tudo que tem feito em benefício da causa e do movimento espírita. Para mim, uma alegria muito grande. Mas eu fiquei pensando que a orientação do Evangelho, a orientação de Jesus, a orientação do Livro dos Espíritos, sua questão mais central, a questão 625, nos sinaliza ser Jesus o tipo mais perfeito que teria Deus nos oferecido para servir-nos de guia e modelo. E fiquei imaginando por que fazemos uma semana espírita. Por que na comemoração dos 45 anos da casa ocorre um evento de tamanha importância? Se nós pudéssemos dimensioná-lo no mundo espiritual, por certo, nos emocionaríamos. Mas fato é que na realidade do plano físico, o empenho da equipe de trazer nomes, sem aqui nenhum elogio desnecessário, mas reconhecendo o trabalho de companheiros que têm agenda completa o ano inteiro, dedicados, trabalhadores, servidores na divulgação do Evangelho de Jesus, na visão do Espiritismo. Trouxemos aqui, vieram nessa tribuna, José Carlos de Luca, vieram o Alisson Guedes, companheiros que fizeram as palestras ontem, por exemplo, nosso companheiro Álvaro Crispino, né? Tantos outros citados, Irvínia Prada, e também a Heloísa Pires, nomes de pessoas que hoje no movimento espírita nacional tem um peso, imensa credibilidade, porque conquistaram através de trabalhos oferecidos. Pessoas que se disponibilizam a abrir mão de suas famílias, do seu espaço, do seu lazer, para estudar e trabalhar, porque reconhecem e sabem da necessidade de expansão do reino de Deus aqui no mundo. Estamos numa caminhada muito longa, fazemos parte desse projeto, somos nós que precisamos avançar e crescer. Então se faz uma semana espírita, com a qualidade dos palestrantes que aqui vieram, claro que pode até haver exceções, né? Mas a verdade é que esses companheiros querem nos apresentar Jesus. Eles querem nos convidar a repensarmos Jesus. Nós viemos aqui essa noite comemorar o aniversário da casa, mas para encerrar a Semana Espírita, repensando Jesus. E quem é Jesus? Há uma história de Mateus, no Evangelho de Mateus, que nos narra que certa tarde, Jesus teria, depois das pregações, depois do trabalho de amor, dedicação às pessoas, que era sua marca, ele entra numa pequena embarcação, às margens da praia de Cafarnaum, e vai fazer uma viagem no Tiberíades. Uma viagem que duraria talvez 3 ou 4 horas, num barco muito rústico. Ou, nos companheiros que conhecem o Mar da Galileia, ele tem um formato ovalado, ele tem 21 quilômetros por 13. A viagem era numa das diagonais, iria até a cidade de Gadara. Episódio conhecido lá foi a cura do endemoniado, entre aspas, gadareno. E ele está na embarcação, e de repente ele, mostrando o seu lado, naquele momento humano, vai dormir.
entra na embarcação, um pequeno barco tinha uma localização, um lugar para transportar cargas, chamado de sacaria, e ele deita em cima, imagino que a carga fosse trigo ou algodão, deita nos sacos de algodão e descansa, e está dormindo. E de repente o mar fica encapelado, começam a vir uma tempestade, um vento muito forte, as ondas começam, diz Mateus, a cobrir o barco. Não era um episódio comum. E os homens começam a ter medo, medo da morte, medo de serem sucumbidos. E os discípulos de Jesus vão até ele, o acordam: Senhor, Senhor, não está se preocupado se vamos morrer ou não? E Jesus desce, sai da sacaria, sobe até a proa da embarcação, e trabalhando uma energia que nós não conhecemos ainda, mas que um dia veremos trabalhar, chamada quinta essenciada, ele ergue as mãos aos céus e faz com que os ventos se acalmem. E imediatamente as ondas diminuem e faz um mar de almirante. É de almirante ou de brigadeiro? De almirante. E aqueles homens no barco ficam impressionados. E começam a perguntar baixinho inicialmente, mas depois o volume da pergunta continua crescendo até que todos ouvem e alguém diz: que homem é esse? Que homem é esse? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Ao longo da história nós tentamos entender esse homem. Ao longo da história nós criamos teologias, filosofias, conceitos religiosos, porque é difícil compreendê-lo. No entanto, ao longo da história, no seu evangelho, ele mesmo nos teria dito em 11 reflexões, em 11 afirmativas, quem ele era. A proposta dessa noite, então, é trabalhar o caráter de Jesus, é pensarmos em eu sou Jesus. Quem é Jesus? Traçar o perfil psicológico do caráter do Cristo. É também a ideia aqui, traçar esse caráter em linhas gerais. Queridos, imaginemos uma mente limitada em evolução como a nossa, na maioria de nós. Claro que pode haver a presença de missionários entre nós, mas a grande maioria ainda está numa visão limitada. Não dá para compreender a mente do Cristo, não dá para compreender a intensidade do amor de Jesus. Nós ainda lutamos para amar aqueles que nos amam e temos dificuldade. A orientação de Jesus é amarmos os inimigos, e ele presencia na sua vinda aqui esse amor àqueles que não o quiseram. É também a ideia de traçar o perfil psicológico em linhas gerais, mas através da autoanálise do próprio Jesus. Vamos ouvir aqui e desenvolver um trabalho onde o próprio Jesus vai se referenciar. Ele vai nos dizer nessa noite quem ele é. E talvez nós saiamos daqui muito mais comprometidos e com um maior nível de responsabilidade. Sabendo quem ele é, vamos ser convidados a repensar o que fazer de Jesus. Meus irmãos, não estamos falando de religião, não estamos falando de nenhuma ideia filosófica, estamos falando do sentimento que Jesus tem por cada um de nós e por esse amor que nos aguarda. É a sua proposta. Avançando então no raciocínio, para começar a pensar em eu sou, e esse eu sou não é comum, foi uma expressão usada no Velho Testamento, também no Novo Testamento pelo próprio Jesus, que designava algo especial. Ela tem origem no livro de Êxodo, capítulo 3. Aquele momento em que Moisés chega num lugar, entre aspas, sagrado, é convidado por uma voz que sai de uma sarça ardente, que queimava, mas não se consumia, e diz a Moisés: Moisés, tira as alparcas, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Moisés se aproxima então daquela sarça ardente que se lhe apresenta, e diz para ele, lhe dá uma missão, a missão de libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Há controvérsias, mas tudo bem, não vamos trabalhá-las aqui agora. Fato é que naquele momento, se é que eles eram escravos ou não, porque eram escravos livres, escravos sem correntes, escravos sem cadeias, que ficaram voluntariamente por 400 anos, mas enfim, Moisés agora vem receber de Jeová, de um espírito protetor do povo hebreu, a missão de resgatar o povo. E quando ele recebe a missão de ir até Faraó, dizer que o povo deveria ser livre,
A fala do versículo 13 e 14 diz assim: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual o seu nome? Lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E completa, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Moisés, junto de Arão, seu irmão, aproxima-se, vai até Faraó e dizer, eu sou, me enviou a vós. Interessante que mais tarde, eu sou, se revelaria como sendo Jeová, o guia espiritual do povo hebreu. Companheiros, nós, no nível de entendimento que já estivemos e hoje estamos, podemos com mais clareza alicerçar o conhecimento religioso. Há uma busca interior em cada um de nós por encontrar com a divindade. Desde a era, quando éramos primitivos, havia um desejo de nos aproximarmos de Deus. Tentamos explicá-lo e não conseguimos. Os tempos passaram e cada vez mais a vinda de missionários, as revelações foram nos fazendo compreender. Jeová, então, era o guia espiritual do povo hebreu. Naquele momento disse, apresentai ao faraó e dizei, eu sou, me enviou. Não fazendo um paralelo com esse guia espiritual, é no livro Obras Póstumas, na segunda parte, que conta meu guia espiritual, é a narrativa de Allan Kardec. Depois de ter passado uma noite ouvindo algumas pancadas em sua casa, e no dia seguinte da reunião na casa do senhor Baldim, é Baldim mesmo? O pessoal que fez o ERG, está lembrando? É. E ele conta, olha, eu ouvi umas pancadas, e alguém disse, era o seu guia querendo falar com você. E ele diz, mas como é? Quem é o meu guia? Quem é o meu guia espiritual? Ele pergunta. E seu Baldim vai dizer, olha, ele está aqui. Fale você com ele. E Kardec pergunta, qual é o seu nome? Quem é você? E ele diz assim, para ti, chamar-me-ei a verdade. Vejam, queridos, que muitas vezes nós queremos achar fundamentos, nomes, explicações detalhadas, quando nem sempre isso é importante. Mais importante do que conhecer a história de Jesus, os detalhes de como ele era fisicamente, está em sentir Jesus. É uma fala dos irmãos evangélicos. Nós ouvimos e repetimos algumas vezes. Mais importante do que conhecer a história de Jesus é conhecer o Jesus da história. Então o Espírito de verdade se apresenta e diz, eu sou a verdade. Jesus, no Evangelho de Mateus, João, capítulo 8, versículo 32, fazendo uma linha de raciocínio para descobrirmos aqui quais são as falas do próprio Cristo com relação a ele, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós nos perguntaríamos, queridos, libertar de quê? Que libertação é essa? O povo hebreu precisava de uma pseudo-libertação de um cativeiro. Qual é a libertação que hoje nós precisamos encontrar em Jesus? Eu trouxe 4 para a gente discutir bem breve. Primeira delas, a libertação da prisão do corpo material. Meus irmãos, estamos encarnados com a missão de desenvolvermos-nos na arte de amar melhor. É uma oportunidade. E quantas vezes mais forem precisas, as encarnações nos sobrevirão, a fim de que a gente consiga atingir a tão sonhada perfeição e felicidade. Estamos aqui num corpo físico que traz dificuldades, traz dores, desafios diários, intensos do nosso cotidiano. Quantos de nós muitas vezes pensamos que vamos sucumbir como aqueles homens que estavam no barco no mar do Tiberíades? Quantas vezes as dificuldades parecem maiores do que a gente, intransponíveis. Mas a proposta dessas dificuldades, com certeza, serão sempre nos convidar a repensar nós mesmos. Fazer reflexões e tentando entender Jesus, nortear a nossa história, para que um dia não precisemos mais encarnar. Haverá uma última encarnação, bem próximo, bem perto da perfeição moral. Essa última encarnação, os teólogos espíritas a chamam de ressurreição, né? A última, vou deixar o envoltório físico pela última vez, e não mais vou precisar encarnar, porque teria atingido a perfeição. A não ser como missionário para ajudar pessoas. Nos livrar também das marcas
das sombras da individualidade. Meus irmãos, vivenciamos isso. Quem não está lutando aqui contra si mesmo? Quantas vezes é exemplo de Paulo de Tarso, que ele dizia: o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Fazemos isso. Acontece com a gente no nível de evolução moral que estamos. Quantos pensamentos nos assediam, quanta maldade no coração, quantas vezes nos vemos na cena da violência do passado, o guerreiro que não quer se calar em nosso coração, uma luta, e a liberdade, a verdade que vamos conhecer, nos libertará também desse velho homem, nos fazendo transformar no homem puro, no homem santo, no homem que anda segundo a justiça e a vontade de Deus. Também nos libertar dos medos, preconceitos e das crenças limitadoras do passado. Meus irmãos, quantas vezes nós não acreditamos e não percebemos que somos seres imortais, cheios, repletos de potencialidades, podemos vencer qualquer problema. Existimos para vencer problemas. Não acreditamos. As crenças nos limitam. Disseram para a gente que éramos um fracasso, não daríamos certo, que as coisas não seriam como queríamos. Não é verdade. Caminhamos para nos tornar luz, para ser seres que vão fazer as obras que o Cristo fez e ainda maiores. Isso é libertação, nos libertarmos dos preconceitos. Quantos ainda verbalizamos um discurso contrário aos preconceitos de raça, de credo, mas ainda no coração os temos. É a nossa realidade. Bem-vindos à realidade, companheiros. Precisamos vencer e nos libertar. E essa libertação vem através do conhecimento da verdade. E, por fim, nos libertar também dos ataques exteriores, aqueles de encarnados e desencarnados. Haverá um dia, companheiros, no processo da evolução moral, que nós vamos poder olhar para todas as pessoas nos olhos, sem nenhum resíduo de mágoa e ressentimento. Todos serão reconhecidos como irmãos. Nós nos amaremos, mas amaremos com a qualidade do amor de Jesus. Vai levar um tempo, mas essa qualidade de amor é uma conquista que começa agora. Com a minha atitude ao sair daqui depois dessa reunião de encerramento de uma semana espírita. Porque viemos aqui sim comemorar, mas viemos mais ainda pensar na nossa responsabilidade diante da vida, diante de nós mesmos. O que está em jogo aqui, queridos, é a sua paz. É a sua paz de espírito, a sua serenidade. É a sua atitude positiva diante dos fatos que nos acontecem a todos. Dito isso, então, a gente pensa na verdade como sendo ela o conhecimento, como sendo ela a conscientização. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, dá-nos a entender que a proposta do Espiritismo é despertar a nossa consciência. Despertando-nos para a realidade de que somos seres imortais, espíritos, vivenciando uma experiência e mais uma experiência humana. Meus irmãos, nós não somos humanos, não somos físico, não somos matéria. Alugamos, pegamos emprestado desse planeta e construímos um perispírito que deu origem a um corpo material. André Luiz chama de aparelho, chama o corpo físico de aparelho. Quando Allan Kardec inquire os benfeitores espirituais com relação ao valor da alma, o valor do espírito e da matéria, os espíritos superiores são enfáticos em dizer: olha, o teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. E nós muitas vezes valorizamos excessivamente as conquistas materiais, deixando de lado as mais importantes. A construção do espírito imortal, dos valores ilibados do Evangelho de Jesus, do caráter do Cristo, das conquistas morais, em detrimento a projetarmos cada vez mais investimentos materiais. Não queremos propor aqui abandonar a matéria, deixá-la de lado, não, pelo contrário. Mas somos espíritos imortais. É André Luiz, o próprio André Luiz, na Agenda Espírita, que diz assim: ao retornarmos ao plano espiritual, o que nós temos vai ficar aqui. O que nós somos, vamos levar. Eu tenho construído, eu tenho investido em valores espirituais, nas virtudes da alma, essas que não vão mais ser perecíveis, eu vou levar pela eternidade afora. Mas, enfim, essa verdade é absoluta. É uma verdade plena e irrefutável. A verdade que liberta. Que verdade é essa, queridos? De que verdade falamos? De que verdade é essa? Desse ser
absoluto. Para nós, o Cristo Jesus do planeta Terra. O Cristo da Terra. Nosso modelo e nosso guia, maior exemplo, soberano. Para nós, soberano. Não há como referência ninguém maior do que Ele. Todos os seus enviados, todos aqueles que vieram depois dele ou antes dele, para nos auxiliar a encontrar com Ele, não podem ser comparados com o seu quilate evolutivo. Cristo Jesus. E como podemos, companheiros, entender Jesus? E essa liberdade, vejam bem, para concluir essa primeira parte da palestra, entrarmos então nas falas do Mestre, capítulo 8, versículo 36, do próprio Evangelho de João. Ele diz assim: se pois o Filho do homem, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas vezes estamos buscando a liberdade em fantasias, em algo irreal, e achamos que o poder financeiro pode nos dar liberdade. Usamos isso, liberdade financeira. Queridos, a verdadeira liberdade, ela vem do meu encontro com a verdade. E a verdade é Jesus. Ele está dizendo, aqueles que conhecem a verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma liberdade fantasiosa. Nós, cristãos espíritas, precisamos estar atentos para não mergulharmos de novo nos erros que cometemos no passado, na Idade Média, aonde voluntariamente deturpamos os ensinos do Mestre, em benefícios próprios, imediatistas, egoístas, orgulhosos, cheios de vaidade. É preciso, dessa vez, com o advento do Espiritismo, caminharmos na direção certa e nos desafiarmos a colocar em prática, na rotina, o Evangelho de Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Capítulo 10 do livro de João, capítulo 30, há uma fala que ele diz, eu e o Pai somos um. Na teologia, nós confundimos, deturpamos e achávamos que ele era Deus. Em todos os outros textos paralelos, eu convido os companheiros a investigarem, a estudarem, não é essa a ideia. A ideia é de que ele e Deus estavam na unidade de propósitos. Nós, humanidade, estamos vivenciando um projeto de resgate. O amor de Deus por cada um de nós. Existimos para amar. Existimos para nos amar, para ser felizes. E o projeto de Deus conta com a ajuda e o compromisso do próprio Jesus, dirigindo essa humanidade terráquea. Em outros orbes, outras humanidades seguem também o mesmo caminho, descobrirem amor e felicidade. A unidade é de propósitos, né? Gravitamos para a unidade divina. Deus nos espera. O que Deus nos quer é ter por perto criaturas amorosas que amem e sejam amadas. Dito isso, então, na carta, ainda de João, capítulo 14, versículo 21, há um versículo que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Queridos, eu vou gastar alguns segundos aqui, a mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Podemos medir, podemos mensurar a nossa capacidade de amor por Jesus, além da verbalização, quando eu tenho os seus mandamentos e os guarda. Os mandamentos do Cristo têm norteado a minha vida, têm norteado meus relacionamentos, o meu trabalho. Será que o meu estilo de como me comportar profissionalmente tem sido norteado pelo Evangelho de Jesus? Será que as minhas verdades, que as minhas formas de interpretar, estão sendo permeadas pelas ideias do Nazareno? Que ideias são essas? Que ideias eu preciso gravar no meu coração, despertar na minha consciência, para nortear a minha vida no caminho correto? Quantas vezes equivocamos? Quantas equivocamos? Mas ele está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas vejam a consequência disso, o desdobramento disso. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. A manifestação de Jesus pode ser transformada, por exemplo, me mostrarei a Ele, ou então me revelarei a Ele. Jesus revela-se diariamente a cada um de nós, com o seu Evangelho, com um trabalho de uma equipe, um trabalho que não dá para a gente saber como ele acontece, é muito grande, é intensamente grande, mas um trabalho onde a senha é o amor. A senha para conquistar a felicidade, para conhecer Jesus, é o amor.
E eu preciso aprender a praticar esse amor, que só acontece através da caridade. A caridade é o amor na prática. Eu tenho experienciado, querido, faz isso pelo amor de Deus. Se força a fazer o bem, mesmo sem querer. Se força a estar reunido com a instituição espírita que você pertence e pergunte onde é que você pode ser útil. Porque o trabalho vai abrindo portas de amor. E quanto mais eu amo, mais eu aprendo a amar. É um processo vivo, que vai me elevando cada vez mais. E os valores materiais diminuem, perdem intensidade. E eu entendo claramente que sou um espírito imortal. E minha vida muda. Esse conceito é fundamental. Talvez, queridos, metade dos nossos problemas hoje, se não for 50%, 60% ou 70% deles, está linkado com a matéria. E a matéria vai passar. Mas nós somos seres eternos. É preciso, então, mantermos a mente aberta, o coração aberto, para entender quem é Jesus por Ele mesmo. Vamos então, são 11 máximas. Brevemente, o relógio corre aceleradamente, o relógio está obsidiado, com certeza, pois o pessoal aplica um passe nele, né? A gente nem começa a falar, ele já está em 7h30. Meia hora passou. É verdade? É verdade. Jesus por Ele mesmo. 11 máximas do seu Evangelho. Primeira delas, talvez as mais conhecidas de todas. Antes, porém, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. E eu tomei a liberdade, tive a ousadia de repetir o comportamento que Allan Kardec teve de quando escreveu o Evangelho. Ele diz assim: em vez, porém, de nos atentarmos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Eu fiz assim: as passagens, os eu sou de Jesus, são 11 numa sequência. Eu alterei a sequência didaticamente para a gente poder manter uma linha de raciocínio, certo? Se Allan Kardec fez, está nos ensinando, nos inspirando, eu pude fazer também. Primeiro, então, das máximas. Antes de entrar nas máximas, esse capítulo 13, 16, de 13 a 16, é um capítulo em que Jesus encontra os discípulos e indaga-lhes da seguinte forma. E chegando Jesus às portas, às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Vejam que as pessoas naquele momento, sem o conhecê-lo como nós o conhecemos, tinham ideias. Parece que as coisas que ele faz lembra João Batista, ou lembra o profeta Elias, ou lembra Jeremias, um dos profetas, porque ele faz prodígios e sinais. A visão que tinha, importante para Jesus. Mas agora o Cristo pergunta para aqueles homens: e vós? Disse-lhes eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, quantas vezes nós temos a ideia do Jesus filósofo? E foi. Ninguém foi tão filósofo modo que ele, não foi, ninguém. Temos a ideia do Jesus, um homem importante, dividiu o calendário romano em 2, antes dele e depois. Né? Foi um homem que marcou, suas falas eram revolucionárias, nunca ninguém tinha dito o que ele disse, nunca ninguém disse: ama o teu inimigo. Nunca ninguém tinha dito isso, ninguém tinha ouvido, nunca ninguém tinha ouvido: se você quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Ninguém entendia isso. Nunca ninguém tinha ensinado a chamar Deus de Pai, a reconhecermos como irmãos. Era um filósofo maravilhoso. Mas quem é Jesus para mim? Está além disso? Será que na visão espírita, que eu já comecei introduzindo essa palestra dizendo que ele é o nosso modelo e guia, será que eu tenho entendido isso mais do que intelectualmente? Eu já tenho transmitido isso para o sentimento, transferido para o sentimento, a ideia de que eu preciso nortear a minha vida nas orientações de Jesus? E ele, então, Simão Pedro diz: Senhor, respondendo Jesus, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhecia em Jesus
algo mais do que um homem especial. Ele reconhecia um ser transcendental, capaz de trazer-nos as palavras da vida eterna. Ele dizia: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então vamos agora entrar nas 11 máximas. Jesus dizendo, primeira máxima e mais conhecida, capítulo 14, versículo 6. Essa máxima, ela serve como eixo, tá? Eu vou desdobrá-la depois para incluir as outras 11. A primeira delas: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que Jesus queria nos revelar do seu caráter quando se adjetiva ser o caminho? Não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Pensemos primeiro no caminho. Quando ele diz que ele é o caminho, narrativa de Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, versículo de 13 e 14, ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus se colocando como caminho, mais tarde como porta, mas como o caminho que nós precisamos seguir, um caminho que ele explica ser um caminho desafiador, um caminho difícil, apertado, que nos convida a fazer escolhas, que nos convida a rever a nós mesmos. Ele diz isso quando fala no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Allan Kardec, mais tarde, no complexo literário que nos deixou, além do Pentateuco kardeciano, as revistas espíritas, obras póstumas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita de 1868, ele vai fazer um eixo de ideias dizendo que o egoísmo é a causa maior das dificuldades do mundo. As grandes chagas da humanidade, e está o Cristo dizendo que o caminho será estreito, difícil, porque temos que vencer o nosso maior inimigo, nós mesmos. Quantas vezes estamos culpando com a ideia do passado os obsessores? Ah, o meu obsessor, né? Ele fica até amigo da gente, íntimo. Meu obsessor. Queridos, quantas vezes o obsessor sou eu? Eu mesmo. O caminho do Cristo é um caminho estreito. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Vamos guardar, vamos avançar. Pedro, íntimo do Cristo, capítulo 2, da sua primeira carta, versículo 21, ele vai dizer assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pedro, o convite do Cristo, o primeiro convite, o primeiro sermão que antecedeu o sermão principal, que é o da montanha, onde ele deixa as marcas, as bases da sua doutrina, ele vai dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependimento, voltar atrás, consertar, reparar, mudar de direção. E agora Pedro está dizendo, porque nós somos chamados, porque o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos a sua pisada. Ele é o caminho, na verdade, é o seu evangelho, o caminho são suas orientações, mas ele se apresenta, eu sou o caminho. Queridos, pretendemos ser discípulos de Jesus, segui-lo com coerência e verdade dessa vez, porque no passado nós deturpamos tudo. Nos bancos da Igreja Católica, nós criamos o adjetivo católico não praticantes. Não podemos fazer isso no Espiritismo. Não podemos. Estamos aqui para vestir o manto do Senhor e dizer, Senhor, dessa vez eu quero acertar. Eu sou o caminho. Mas ele diz também, eu sou a verdade. E quando pensamos em verdade, o link é com Mateus 22, versículo 37. Os companheiros estão me acompanhando? Está dando para seguir o raciocínio? Respondeu Jesus, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A resposta à pergunta do fariseu, que tentava induzi-lo a um erro, para mais tarde condená-lo falsamente a uma crucificação, achando que assim tirariam a sua filosofia, a sua doutrina do caminho. Equivocaram-se, não funcionou. Mas aqui ele está dizendo, amar a Deus então sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Não tem limites, queridos, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Entendimento é verdade. Voltamos então, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida. E está dizendo,
E essa verdade, queridos, esse entendimento vem pela renovação. Uma das características principais da doutrina dos Espíritos é que ela nos ensina o que fazer, mas nos diz como. Isso é fundamental. De vez em quando a gente assiste um programa de televisão de receitas culinárias, embora nós não tenhamos esse dom, mas a gente assiste o programa e aquele passo a passo até motiva-nos, né? Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, o conhecimento da verdade absoluta e plena e irrefutável nos transforma. Lembra do encontro de Paulo de Tarso no caminho de Damasco? Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Lembra de Maria de Magdala, Maria Madalena? Nunca mais foi a mesma. Lembra de você? Não somos mais os mesmos. Ainda não somos os homens que queríamos ser, bem verdade. Mas não somos mais os homens que éramos. Nós hoje não matamos mais. A morte hoje, o crime, a distância de Deus nos abala, nos abate. Mas está dizendo então que a verdade é o entendimento que nos faz renovar. Meus irmãos, se esse entendimento não me impulsiona a mudar, se eu vim a Semana Espírita e não estou recebendo essa carga de energia para mudar a mim mesmo, algo está errado. Não é na Semana Espírita, não. É em mim. Eu preciso abrir a mente e o coração e entender que preciso mudar. Sabe como? Me desafiando. Me desafiando. Essa é a proposta. Vamos seguir o raciocínio. Então ele vai dizer que a mudança, a renovação vem pelo culto racional. Interessante, né? 18 séculos antes, chamado Paulo de Tarso. Depois da codificação, Paulo apóstolo. O mesmo discurso, racional, fé racional. Meu irmão, olha para você com o coração aberto, com a mente aberta, honestamente, detecta as suas mazelas e muda. Estamos na hora de mudar racionalmente. Está valendo a pena? Está valendo a pena? Os resultados da sua vida? Quantas discórdias? Quanto mal-estar? Quanto mal entendido? Quanto relacionamento difícil? Está valendo a pena não amar? A essência, a senha é o amor. Sigamos, ele diz ainda no mesmo versículo de João 14, versículo 6, eu sou a vida. Interessante, quando fala em vida, nós lembramos daquela fala de João, de Paulo, de Pedro, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Os discípulos estão reunidos, né? E há um momento onde começam as perseguições, e os discípulos do segundo escalão, esse por minha conta, começam a debandar. Queridos, os milagres, entre aspas, as margens do Tiberíades, a multiplicação dos pães, a transfiguração, o evangelho, lindo. As perseguições chegaram, muitos fugiram. E agora ele vem para os discípulos, os 12 escolhidos, dizem, vós também não quereis segui-los? Não quereis fugir também? Abandonar também? E Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro de novo, né? Pedro de novo. Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, será que diante da vida, dos desafios, da proposta material, eu vou abandonar Jesus? Será que eu já entendi que as palavras do Cristo são de vida eterna? Ele disse certa vez para a gente, passaria os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras do Cristo são as mesmas em coerência com a proposta amorosa do Criador, do Deus. Um dia, quando pudermos ter acesso a outros planetas mais evoluídos, vamos descobrir a mesma essência do Evangelho, trazida por outros Cristos. A essência é essa que precisa ser a minha essência. Será que um dia nós vamos ter o Evangelho segundo Hélio, o Evangelho segundo Roberto, o Evangelho segundo você? Porque você vai estar sentindo e dizendo para o outro que você vive. É essa a proposta. Sigamos então, companheiros, voltando lá para o começo, capítulo 14, versículo 6, caminho, a gente lembra da quarta máxima de Jesus, capítulo 10 de João, de 7 e 9. Ele diz que ele é a porta. Primeiro o caminho, agora a porta. E ainda acrescenta no versículo 9, a porta das ovelhas.
E eu comecei a pesquisar e encontrei no livro de Emmanuel, livro Renúncia, capítulo 3, Testemunhos da Fé, há um versículo de uma fala, uma parte da fala do personagem Alcione, que diz assim: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação em todos os detalhes. Vejam, o Evangelho de Jesus, o caminho ascensional. É a nossa busca. Temos hoje à mão o caminho a ser percorrido. Temos o Evangelho, as revelações revistas de forma muito mais clara pelo Espiritismo. Temos acesso à leitura. Podemos comprar livros ou então buscar também nas bibliotecas, nas livrarias, nas bibliotecas da casa. Quantas vezes não o fazemos? Mas o Evangelho, a aplicação do Evangelho vai ser um caminho ascensional, mas eu preciso conhecê-lo. E mais que isso, aplicar em todos os detalhes. Essa é a questão. Tem aplicado? Tem tentado aplicar? O apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que nós gravitamos a humanidade, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Desde o primeiro momento, nos tornamos nominais, que recebemos um espírito individual, caminhamos em direção a Deus, há uma sede de Deus. Por isso, a porta, a primeira porta, o começo, abrir a porta. Lembra que ele diz lá em Apocalipse: eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. A proposta de intimidade, jantar com Jesus, não é? Juntos, ao lado. Me lembrei daquele episódio da segunda multiplicação, segunda pesca maravilhosa, João 21. Os discípulos desanimados foram pescar de madrugada, não pegaram nada, e de repente aparece Jesus andando sobre as águas. E agora ele está na embarcação e manda lançar a rede, e eles pescam 157 peixes grandes. Um desses peixes o Cristo traz para a praia. Imagina a cena, queridos. Madrugada, praia, uma fogueira. Jesus faz um peixe, assa um peixe. Receita de Maria de Nazaré, sem dúvida. E os discípulos comem. João diz que tem pão. E eles estão juntos. E o Cristo olha para aqueles homens: vinde, comei. A intimidade, quantas vezes nós não abrimos a porta, nós não começamos a caminhada porque não abrimos a porta do coração. A caminhada é longa, já até começamos, mas é preciso todo dia reabrir essa porta, porque a porta é o princípio. E aí nós vamos então para uma quinta máxima do Cristo, que ele vai dizer: eu sou o alfa, lá em Apocalipse 21, versículo 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é absoluto. Por isso eu e Deus somos um em propósito. Por isso nós precisamos compreender que esse homem não é comum. Ele é a nossa referência. Que homem é esse? Que homem é esse que os ventos e os mares lhe obedecem? Que homem é esse que construiu um planeta? Que homem é esse que colocou a lua no lugar exato? Se a lua estivesse distante do ponto que está em 900 quilômetros apenas, nós não poderíamos estar vivos, não haveria vida na Terra. Alguém colocou essa lua ali, orientado por Jesus. Um grupo de engenheiros interplanetários e arquitetos muito bem conduzidos, planejando um mundo para nós aprendermos a amar. Eu sou o alfa e o ômega. Então no capítulo 5, no capítulo 1 do Evangelho de João, os itens de 1 a 5, narra assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que se fez, nada do que foi feito, se fez. Nós compreendemos hoje na literatura, pegando a Bíblia, né, com as interpretações que nós tomamos no passado, às vezes honestas, tentando explicar, criando teologias equivocadas, mas agora compreendemos que Ele, Jesus, o governador do planeta, estava lá no começo de tudo. Criou tudo por nossa causa. Foi Ele que fez, e o cumprimento diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas
não a compreendê-lo. Ele veio até nós, ele se fez real, esteve aqui conosco. E me lembrei da última palestra que tive aqui, que fiz a introdução, quando ele está em Jerusalém, no alto da montanha, observando as primeiras luzes a serem acesas em Jerusalém, e ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com os pintinhos, abraça, acolhe, aquece, protege, e vós não o quiseste. João vai dizer que ele veio porque eram seus e os seus não receberam. Quando lemos isso, nós nos chocamos. Eu tenho recebido Jesus, eu entendi que ele é o começo e o fim, que ele é o alfa e o ômega. Eu tenho recebido que a finalidade, percebido que a finalidade maior da minha vida é atingir o contato com Jesus e encontrar com ele. Eu sou o princípio e o fim. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está escrito assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Tudo por Jesus. Tudo por Ele. É um desafio, não é? Será que eu tenho entendido que a minha vida é de Jesus? Que o objetivo da minha vida é me aproximar do valor moral de Jesus, tentar entendê-lo e vivenciá-lo? Vamos avançar, queridos. Ele diz então que Ele é a porta. Ele é a porta. Eu preciso abrir a porta, adentrar essa porta, mas ele diz que é a porta das ovelhas. E quando eu encontrei essa porta das ovelhas, eu me lembrei que ele é o bom pastor. O bom pastor. Não estamos sozinhos. O desafio é grande. Mateus 28, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O desafio é enorme, é gigantesco. Mas nós não estamos sozinhos. Ele está na embarcação. As ondas podem cobrir o nosso barco. Parece que vamos naufragar. Mas Ele está na embarcação. Eu tenho aberto a porta. Senhor, abra a porta. Senhor, me salva. Quantas vezes eu estou ainda na autossuficiência, não abro a porta. Faço tudo sozinho. Não deu certo. Senhor, e Ele vem. E estende a mão. E me salva, e me ajuda, e me conduz. Pastor das ovelhas, a ovelha que conduz, o bom pastor que conduz. E eu me lembrei das falas, então, de João, capítulo 6, 36, do capítulo 10, 16, 27 e 28, quando diz assim: nenhuma das minhas ovelhas se perderia. Fala de Jesus. E diz também que nós um dia seremos ovelhas de um único rebanho e de um só pastor. Queridos, o compromisso de Jesus é com Deus. O compromisso de conduzir-nos a cada um de nós para esse encontro com a divindade, essa gravitação que já iniciamos lá no primitivismo, aonde a gente queria cultuar de qualquer forma. Cultuávamos inicialmente os astros da natureza, depois fizemos altares, cultuamos pessoas, missionários, achamos que eles eram especiais. A ânsia, a sede de aproximarmos de Deus. João capítulo 11, então, capítulo 10, versículo 11, vai dizer: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O compromisso de Jesus com Deus fez que Ele nos exemplificasse e desse a vida por nós. Não é aqui dar a vida na crucificação apenas, meus irmãos. Não é apenas a crucificação. Ali Ele se deixou crucificar. É bem verdade. Para nos dar exemplo, que as dores passam, por mais que elas possam parecer intransponíveis. Ele se deixa crucificar. Naquele episódio da prisão no Getsemane, Pedro, impetuoso, toma uma espada de um soldado e corta a orelha. Diz Lucas que Jesus manda ele parar. E diz: aquele que fere com espada, a espada será ferido. Toma a orelha, coloca no soldado. Veja que cena, de novo. Sem hemorragia, sem cirurgia, energia quintessenciada. Bota na orelha. Bota a orelha no lugar. E diz para Pedro: Pedro, você não imagina que se eu quisesse, rogaria ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados romanos eram 1000 soldados. 120 mil soldados. Era a guarda particular
de Jesus. Dá para imaginar o quilate desse companheiro? Dá para dimensionar o tamanho dele? E ele vem, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Se gasta. Meu querido, eu tenho me gastado pelo outro? Eu tenho feito sacrifícios? As pessoas dizem assim, mas você vai fazer uma palestra em Cachoeiro, você vai fazer uma palestra em Colatina, num carro, direção hidráulica, ar-condicionado, sacrifício. Sacrifício. Sacrifício, meus irmãos, foram os cravos. O exemplo foi os cravos. 30 centímetros, 3 cravos, um em cada punho. E um só transpassou os tornozelos. Para nos dar o exemplo. E depois, vou mostrar isso daqui a pouco, reapareceu materializado. Para dar-nos o exemplo que nossa dor, qualquer que seja, vai passar. É para ser superada. E se eu entender isso, que sou espírito imortal, num projeto para ser resgatado, para ser feliz plenamente um dia, eu vou aproveitar essa dor. Tirar vantagens dela. Porque a minha forma de reagir diante da minha dificuldade é que vai me dizer se eu sou aprovado ou não. Sigamos, companheiros, porque o relógio não vai deixar de a gente diminuir o tempo. Capítulo 14, voltamos lá no capítulo 6, versículo 6, quando diz que eu sou o caminho, diz que é a porta, diz que é o bom pastor, e depois ele vai dizer que esse bom pastor conduz. E aí no capítulo 8, versículo 12 de João, ele diz, eu sou a luz do mundo. Não podemos caminhar no escuro. Há um caminho. A porta a ser aberta. Ele é a porta. Eu abro a porta. E ele entra. Mas há uma luz. Há uma direção que há 159 anos atrás, 160 anos atrás, não tínhamos, queridos. Não tínhamos. Nós equivocamos. Nós deturpamos a verdade. E quando ele diz lá no versículo 12, ele diz assim, a luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A luz da vida. De que vida ele está falando? De que luz é essa? De que luz? A luz que nos nortearia um caminho comum na estada no planeta? Não, também. Mas a luz que nos encaminharia para o futuro iluminado de seres eternos. Felizes, plenamente realizados, sem os conflitos que temos hoje de relacionamento e familiares, sem esse embate interior, sem essa luta que Paulo travou e que nós travamos, sendo reconhecido e nos reconhecendo como vencedores, mais do que vencedores. Paulo de Tarso, no chamado Cântico da Vitória, capítulo 8 do livro de Romanos, ele diz assim, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo passa, meu querido, tudo passa. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a perseguição, a nudez, o perigo, a espada? E conclui Paulo, porque somos em todas essas coisas mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Jesus, a luz do mundo, não permite que a gente ande em trevas. Será que eu tenho acendido a luz? Interessante, quando a gente vê lá no capítulo 5 ainda do Evangelho, ele diz que ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da mesa. O versículo diz assim, vós sois a luz do mundo. Nós, hoje, numa escala de reprodução do Evangelho do Cristo, somos aqueles que levaremos o Evangelho para a humanidade. Apresentar Jesus com o nosso exemplo, com a nossa vida. Veja então que a gente vai perceber que diz assim, ninguém acende uma candeia lá para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O Evangelho de Jesus, eu trouxe aqui uma reflexão, lembrando do Evangelho de Mateus e lembrando do livro Estude Viva de Emmanuel, no capítulo 40. Nós precisamos ir e pregar. Nós temos uma função. Na trilogia recente de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, nós somos adjetivados, nós espíritas, como sendo os apóstolos da Nova Era. Ide e pregai. Emmanuel diz no livro Estude Viva, capítulo 40,
A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Quantas vezes nós nos pautamos na desculpa, não somos proselitistas. É verdade, ninguém quer que você venha ser espírita, não. Nós queremos que você seja melhor, seja um homem de bem, que construa o evangelho no seu coração. Se quiser ser espírita, bem-vindo. Mas não é essa a proposta, não estamos aqui angariando membros, não é isso. Estamos implantando um sistema novo de coisas para transformar o mundo num lugar melhor. Isso é sério. Ide e pregai. Então a gente vai ver que essa luz do mundo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 8, a narrativa é assim: todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele, esse nele com N maiúsculo, e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Meus irmãos, nós já estamos vivendo os momentos de luz. Há luz em você, há luz em mim, há luz em cada um de nós presentes aqui. Precisamos intensificar essa luz, buscando desafiar nós mesmos, enfrentando nossas dificuldades morais para vencer. Não detectando as nossas dificuldades morais para nos sentirmos infelizes. Não, pelo contrário, para descobrir que podemos mudar. Somos luz e a luz é alimentada pela luz maior. Nesse mesmo raciocínio, a gente pensa em vida, voltando lá para João 14,6, estão me acompanhando, companheiros? Ele vai dizer assim em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Voltamos ao texto que eu ia falar, essa ressurreição. Imagina, depois da crucificação, os discípulos estavam realmente sem saber o que fazer, perdidos, escondidos na casa de Pedro, que mais tarde viria a ser o colégio apostólico, e se transformaria na casa do caminho. Eles, os seguidores, seriam chamados de caminheiros, os homens do caminho. Eu sou o caminho, né? E ele vai dizer lá no capítulo 24, Jesus aparece aos discípulos, mostrando que a vida é imortal. O texto narra assim: ao cair da tarde daquele dia, o domingo, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, mostrando para aqueles homens que a vida é eterna, de que a vida continua. Quantas de nós, quantos nossos amigos e conhecidos, queridos, sem proselitismo, estão sofrendo a perda de um familiar? Ninguém está perdido aqui não, ninguém se perdeu não. Daqui a um tempo, não imediatamente após essa encarnação, mas daqui a um tempo, todos nós daremos as mãos, todos seremos ovelhas do seu rebanho, todos teremos entendido que o único caminho para a felicidade é o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma narrativa que não me lembro o capítulo agora, diz lá que as gerações futuras só vão conhecer o mal como um mito, vão ler em livros e não vão compreender, mas como é que era isso? Como é que era fazer uma guerra? Não estou entendendo isso aqui. Me explica, professor, o que era uma guerra? Não vamos compreender, não vamos mais compreender. Me lembrei de uma propaganda do Banco do Brasil, sem fazer propaganda do Banco do Brasil, até porque ele não está patrocinando o evento, né? Mas tem uma propaganda do Banco do Brasil que aparecia dois homens em cima de uma pedra e um dizia assim, no futuro: eu me lembro quando, para a gente ver um saldo no Banco do Brasil, era só apertar uma tecla. Aí o outro falava assim: o que é mesmo uma tecla? Né? No futuro nós vamos saber o que é o mal, porque nós já teremos nos livrado do egoísmo, quase que totalmente. E esse futuro não está distante, mas ele começa agora, com as minhas ações ao sair daqui, companheiros, porque senão vai ser só comemoração de aniversário da casa. É importante? Muito. Mas se eu não mudar, se eu não for impactado para fazer a mudança que eu tenho que fazer, ainda bem que eu vim aqui, que nós viemos aqui para ouvir isso. Eu costumo dizer que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, eu tenho que ouvir isso. Nós temos que sair daqui para fazer mudança. Senão não vai ter funcionado. Vamos seguir. Ele no capítulo 4, voltando lá então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, ele vai dizer que ele é, mais para frente, João 15, eu sou a videira. Essa é a nona. Coloquei uma colinha ali, pessoal, está vendo? Ali é a nona referência, para a gente não se perder. A nona. Eu sou a videira. E aí nós pensamos, a videira verdadeira. E ele diz assim, vós sois os ramos. Veja, querido, que tudo encaminha por nós.
Quando Allan Kardec, na questão de número 23 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é o espírito, os benfeitores respondem assim: o espírito é o princípio inteligente do universo. Princípio não é o começo aqui, não. Princípio é essência. Nós somos a causa por que o universo existe. A Terra foi feita por sua causa, para você chegar à plenitude do conhecimento, à libertação e ter paz e felicidade. Eu sou a verdadeira videira, vós sois o ramos. E veja o que ele diz depois disso: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes, companheiros, nós estamos traçando, construindo o desenho de Jesus, quantas vezes nós estamos tentando entendê-lo e compreendê-lo, mas ainda nos pautamos na pseudo-autossuficiência. Acreditamos, é verdade, acreditamos que a gente pode fazer sozinho. O Nazareno diz: sem mim nada podeis fazer, versículo 5. Não dá para fazer, não dá para ficar sem ele. Tem uma música da igreja evangélica que canta assim, vou até tentar: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Não dá sem Jesus, companheiros. Não dá sem Jesus. Entendemos isso? Podemos sentir? Podemos sentir? O desafio é sentir. Vamos seguir por causa da hora. A vida, então, voltando lá, João 14,6, o primeiro versículo, para a gente caminhar para mais uma definição. Jesus, João capítulo 6, 35, 48 e 51, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Emmanuel, numa lição do Vinha de Luz, ou do Pão Nosso, ele vai fazer ele vai trazer a explicação da narrativa do pão da vida. O alimento básico, o alimento necessário, capaz de saciar o alimento da alma, a fome da alma. Meus irmãos, sabe por que nós buscamos a divindade o tempo todo? Jesus, Mateus 4,4 vai dizer assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa alma está sedenta de Deus. É o Salmo de Davi, capítulo 42, versículo 2. Davi dizia assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi, um dos mais sábios do mundo. Davi, um dos mais ricos do mundo. Davi dizia: a minha alma tem sede de Deus. Davi transcrevia o que os primatas há 160 mil anos atrás já sentiam. Milhões de anos. 160 milhões de anos já sentiam o desejo inconsciente de buscar a divindade. A sua alma está com sede de Deus. A minha alma está com sede de Deus. Não adianta negar. Não adianta tentar matar essa sede com uma laranja, nem com água salgada. Inevitavelmente teremos que buscar o verdadeiro alimento, a verdadeira água. E aí, quando eu coloquei a palavra face, descobri face ali, eu me lembrei daquela passagem de Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, a parte A. Final daquela carta do amor, quando ele vai dizer que um dia, porque agora vemos Jesus como em espelho, obscuramente, então o veremos face a face. Eu fico imaginando, queridos, o final da caminhada. Fico imaginando o momento em que nós já teremos nos habilitado na arte do amor. E na comunidade solar, uma cerimônia. Um tapete de nuvens, flores desconhecidas caindo dos céus, pétalas, e o seu nome chamado no microfone. Se é que é o microfone. Para encontrar e ver Jesus face a face. Quantos episódios eu terei passado, quantos desafios a ser vencidos, quanta luta para encontrar Jesus, receber o seu caloroso abraço. João, naquela passagem da mulher samaritana, quando Jesus registra que há aquele encontro com a mulher samaritana, ele lhe pede água, a mulher não entende. Claro, naquela época um homem não podia falar com a mulher não podia falar com o homem fora de casa, só se fosse o marido ou o pai. E a mulher samaritana, os judeus e samaritanos não se falavam, mas aquele homem, Jesus de Nazaré, quebra paradigmas. Ele fala, ele reconhece as pessoas
como espíritos imortais. Fala com ela, e ela questiona e diz assim: mulher, se conheceres o dom da vida, o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele não disse: eu sou a água, não disse, mas ele é a água viva. A água que mata a sede da alma, a sede de Davi, a sede de nós, espíritos imortais, a sede da alma. Queridos, quanto tempo foi que precisamos dessa água? Lá no livro ele vai dizer assim: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede? Que homem é esse? Que homem é esse? Será que nós o conhecemos? Será que mantemos ainda a ideia só do filósofo? Ele está dizendo em conhecer. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede? Sabe aquela história? Sabe quem você está falando? Aqui se aplica. Sabe quem você está falando? Quantas tentativas que nós tomamos fracassadas no passado? Quantas? Explicamos Jesus pela religião. E sabe o que fizemos? Montamos um exército. Pelo amor de Deus. Matamos, cortamos as cabeças dos mouros. A espada, a garra, era o crucifixo. Quantos erros, quantos equívocos danosos, trazendo dívidas profundas por conta de interpretações, tentando entender Jesus. E hoje a revelação espírita nos traz o Cristo de forma clara. Qual vai ser a desculpa agora, companheiros? Qual vai ser a desculpa? O que eu vou fazer com Jesus? O que eu faço com Ele? Talvez o versículo pudesse ser assim: e me conhecereis e eu vos libertarei. Ele não disse isso, mas poderia ter dito: porque eu sou Jesus. Esse Jesus que se nos apresenta. Os companheiros viram que são 11, eu coloquei só 10, mas Jeremias capítulo 3, versículo 23, no livro de Lamentações, há uma narrativa de que nós encontramos na busca da humanidade por encontrar Deus. Eles entendiam naquela ocasião que para contactar-se com Deus precisariam de um templo e de um sacerdote. Foi uma etapa necessária à evolução. Hoje sabemos que basta fecharmos os olhos, introjectarmos-nos, conectarmos com Deus aqui, agora, em qualquer lugar, em fração de segundos. Naquelas épocas não sabíamos disso e precisávamos do templo. No entanto, Jerusalém tinha sido invadida pela primeira vez e o templo derrubado. E Jeremias está em cima das ruínas do templo, passou a noite chorando e se lamentando. E agora, como vamos adorar a Deus? Como falaremos com Deus? E ele diz assim, ele começa a ver o sol amanhecer no deserto. E ele escreve: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus renova-nos a sua misericórdia e oportunidades a cada manhã. Quando eu coloquei manhã, eu me lembrei de uma fala de Apocalipse, capítulo 22, 16, o último eu sou de Jesus, e esse está na sequência. Ele diz assim: eu sou a brilhante estrela da manhã. E quando Davi, no seu Salmo 30, versículo 5, diz assim: pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a estrela da manhã está entre nós, queridos. Jesus é a estrela da manhã. Eu sou Jesus. Esse Jesus que vem nos iluminar, que vem trazer a paz que tanto queremos, que vem ser a estrela para nos guiar, dizendo para você: as coisas estão melhores. Elas vão sempre se melhorar. E no capítulo 21, versículo 22b, eu tenho mais 3 minutos para terminar, diz assim: que te importa a ti? Segue-me tu. Queridos, quantas vezes nós estamos fazendo confabulações, raciocínios muito lógicos, distantes dos preceitos de Jesus. Distantes. Religiões com uma filosofia contrária à proposta de Jesus. Um dia eles vão se ajustar, é verdade. E nós? O que importa os outros? O convite do Cristo é: segue-me tu. Para que a gente possa deixar que Jesus deixar de ser traços, ser linhas, de ser um projeto, para ele ser marcas. Marcas em nós. Paulo de Tarso tem uma fala na carta aos Coríntios que ele diz que nós somos as cartas vivas do Evangelho. Já leram isso? Cartas vivas, representantes do Nazareno, para levar ao mundo a ideia clara desse projeto, que nós somos partes
e somos também os beneficiados, para que cada vez mais Jesus seja íntimo para cada um de nós e que aos poucos, como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 20, capítulo 2, 19 e 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, para que a gente possa aos poucos, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cada vez mais buscando o aprimoramento moral, desafiando a nós mesmos, até que um dia nós atinjamos a estatura de Jesus. E aos poucos a gente vai tentando, com ações e realidades, transformar Jesus em um projeto para ele ser realidade. Mas mais que isso, queridos, ele ser realidade em mim, ele ser real em nós, para que nós possamos representá-lo, levando adiante, mesmo que com sacrifícios, mesmo que com desafios aparentemente intransponíveis, mesmo que doendo, mesmo que nos contrariando, mas dessa vez honrando e exaltando o nome de Jesus, para que o mundo veja a vossa luz através das vossas boas obras. Que Jesus faça morada em nosso coração. Que nós permitamos que os ensinos dessa noite não fiquem só como uma palestra bem formulada e admirável, mas que ela possa nos levar, queridos, a sair daqui e fazer diferente. Muita paz.